Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Nós vamos dar continuidade aqui ao curso, né, ou aula de BotPress, chame como quiser, apenas uma troca de conhecimento, tá certo? Nós vamos agora para a aula de número 5, certo? Nós vamos usar como parâmetro o comentário de uma das inscritas aqui do canal, né, ou pelo menos alguém que curtiu e comentou aí em um dos nossos vídeos. E a gente vai fazer esse vídeo atendendo o pedido da nossa colega, tá? Então a aula de hoje tem esses 4 pontos a serem tratados, ok? Eu já vou eliminar aqui esses dois últimos, tá? Que foi o que a Fabiana solicitou. Hospedar o BotPress em uma VM, especificamente em uma que ela deixou lá, tá? Eu deixo como recomendação e vai ficar no comentário aqui desse vídeo, tá? A nosso curso aqui, tá? Que é o como instalar o BotPress em uma VPS, ok? Independente da VPS que você utilizar, esse vídeo vai te dar uma noção, ok? Esse ponto aqui já está ok. Nós temos o segundo ponto, que é a questão da utilização com o GPT. Nós temos vídeo também no canal, BotPress mais GPT, como retornar a resposta da API. É um vídeo que pode ser útil, tá? Caso fique alguma dúvida e você precise do código que foi usado nesse vídeo do GPT, só fazer contato. Também meu telefone vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? Isso aqui a gente já tem compartilhado com diversas pessoas. Agora vamos para o que interessa, que é a aula de número 5. Sobra-nos esses dois tópicos aqui, a questão da validação do nome e também como nós podemos utilizar o BotPress conectado a um WhatsApp. Vamos aí por partes, ok? Com relação à validação de nome, aqui ao lado direito nós temos o nosso terminal, tá certo? Está rodando aqui localhost na porta 3001, como a gente já viu nos vídeos anteriores. E esse aqui é os nossos bots criados até agora dentro dessa instância aqui. Vou criar um novo, ok? Vou criar aqui um novo bot, vou chamar ele aqui de aula 5 e vou chamá-lo de validação de nome, certo? Então, validação de nome vai ser o nome desse bot e ele vai ser um bot vazio. Nós vamos criá-lo, nós vamos clicar sobre ele e nós vamos vir aqui no canto inferior direito, clicar em treinar para que ele possa retirar aquela exclamação amarela, tá? A gente já vê aqui o bot sendo movimentado e aqui a gente já tem o nosso bot zerado, certo? Como é que a gente pode validar o nome? Primeiro ponto, nenhuma aplicação que eu conheça ou que eu tenha feito uso valida o nome do usuário, tá? Eu já trabalhei em 3 call centers grandes a nível nacional e a nível global, e esses call centers nós tínhamos cadastros e nenhum deles havia filtro ou tratamento para nomes. Então é algo que é muito complexo de se dizer. Não estou dizendo aqui que não exista meios de o fazer, tá? Mas se você quer lidar com um nome composto e etc., nós geralmente quando vamos criar certas funções nós utilizamos agora o recurso do ChatGPT, né? Pedimos o prompt ao GPT para ele nos fazer a função. Ele trouxe aqui uma função relativamente simples, tá? Uma função chamada valida nome, que retorna verdadeiro ou falso, ok? E ele está usando como parâmetro um regex, tá? O que é um regex? É uma validação de padrões. Então aqui ele está validando se é uma palavra que tem caracteres apenas alfa, né? Não caracteres numéricos. E se ele começa com letras maiúsculas e tem o restante das palavras com letras minúsculas, tá? Que é o comportamento padrão de um nome. Aqui ele explica isso. Então, como é que eu posso converter isso? Primeiro ponto que a gente aprende aqui. Funções básicas hoje, com o advento do GPT e outras inteligências artificiais, fica fácil de você ter uma ideia. Obviamente, ele não vai te entregar mastigado, mas ele vai te entregar uma ideia do que você pode usar no seu código, tá? Então, isso aqui ele pode ser aplicado dentro do nosso Podpress, tá? Muito simples. Eu posso vir aqui na parte de edição de código, ok? Venho aqui no mais para adicionar uma nova ação e vou dar um nome que faça jus aí à nossa função, tá? Então vou chamar ele aqui de validanome.js. É um bot que é uma função, né? Um código que vai funcionar somente nesse bot aqui. Se eu quisesse deixá-lo público, poderia desmarcar aqui, certo? E vou clicar em submeter.
nós temos aqui, ó, o corpo da função do BotPress. Então a gente só precisa pegar isso aqui, né, que é o miolo, certo? E trazê-lo para cá, para dentro da nossa função proposta pelo próprio BotPress. Aqui em descrição, uma pequena descrição, você pode adicionar, tá? Eu vou dizer aqui que valida nome composto. Vou dar um título, tá? Um título para essa função aqui eu posso chamar como eu quiser. Eu vou chamar ele de valida nome. Categoria aqui você pode colocar como quiser. Eu geralmente coloco como app, aplicativo, para agrupar tudo junto. Você vai dar o seu nome como autor, ou pode ignorar e vai colocar os parâmetros, tá? O parâmetro que eu vou utilizar aqui, a gente só tem um, eu poderia ter vários, né? É uma string. E o parâmetro que nós vamos passar aqui, eu vou chamá-lo de nome, tá? Esse parâmetro que nós vamos utilizar, ele também tem que estar alinhado com as funções, os parâmetros aqui da função. Então aqui ela vai receber nome e aqui embaixo ela também recebe apenas um parâmetro que é args.nome, tá? Então nossa função ela está criada, ela já está praticamente pronta, mas isso aqui em si só não dá para conversar lá na frente, lá no nosso BotPress. Até dá, tá? Mas eu geralmente tenho a seguinte prática, tá? Eu coloco aqui temp, que é a variável temporada, só vai funcionar nessa conversa. E eu vou colocar aqui algo que me lembre o que isso aqui quer dizer, tá? Então, nome validado. Então, nome validado aqui ele vai receber verdadeiro, tá? Que é a intenção daqui. E senão ele vai retornar falso, tá? Eu não preciso colocar a redundância aqui de falso, porque lá na frente a gente coloca que ele só vai avançar se for verdadeiro, tá? Então a gente já fez aqui a função de validação de nome, de forma simples. Aqui na nosso flow, tá? A gente vai criar a nossa programação. Ao entrar, eu quero adicionar um novo texto. Vou selecionar aqui o texto, criar um novo e vou colocar meu texto. Me diz teu nome. Adicionei. Aqui, ao receber, eu vou pedir para que ele execute a função que nós criamos, ó, valida nome. Ele passa como parâmetro event.payload.text, que é o texto que o usuário está digitando, né, está nos fornecendo. E aqui na transição eu vou fazer a validação, tá? Aqui eu não preciso colocar se é igual a true ou false, porque se for verdadeiro, né, ele já vai continuar. Então, se eu quero validar que isso aqui não é verdadeiro, eu posso colocar uma exclamação aqui no início, dizendo que não é verdadeiro. Então, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se o resultado for verdadeiro, ele vai seguir um fluxo, né? Lembrando que aquele está embaixo, eu tenho que jogar ele aqui para cima para poder fazer sentido. Então, se for verdadeiro, tá? Esquecemos aqui só de capturar esse nome, vou voltar aqui na função. Se for verdadeiro, eu vou dizer que o temp nome desse cliente aqui, temp nome é igual ao argumento que a gente está recebendo aqui, que é o nome, tá? Então, temp nome vai ser igual a palavra que ele recebeu lá. Então, fizemos o tratamento, vamos voltar aqui no nosso flow. Se for verdadeiro, eu vou arrastar para cá e vou trazer aqui, ó, a validação do nome. Ao entrar, eu quero que ele diga o quê? Vou clicar em texto, criar um novo texto, prazer, e aqui a gente vai, desculpa, abri errado aqui, abre duas vezes chaves, fecha duas vezes chaves, temp, ponto, nome, fechei, concluí aqui. Se for uma palavra diferente, né, do que ele vai validar, ele vai cair aqui no outros, né? No outros eu vou tomar outra medida, certo? Então aqui a gente tem a validação ou a negativa. Na negativa, vou colocar um texto qualquer aqui, vou dizer que pena, esse nome não é válido, certo? Então aqui nós temos uma função básica e um fluxo básico. Vamos testar se isso aqui funciona. Vamos fazer o teste, né, no nosso emulador. Posso fechar aqui para não ocupar tanto espaço. Vou dar um oi. E aí o nosso robô está respondendo, tá? Se eu digitar aqui qualquer coisa que não seja um nome, né, ou seja, não tenha, ele diz que não é válido. Por quê? Porque
ele não tem o padrão que tem no regex. Então mandei de novo aqui, ó, mandei aqui meu nome Carlos com ele minúsculo. Ele também não deve aceitar porque o regex pede que seja com uma primeira letra maiúscula, tá? Então passei um nome aqui maior, ele vai trazer o nome do cliente. Lembrando, essa função não resolve a problemática de colocar qualquer nome. Então isso aí você poderia de repente criar um array com nomes prováveis, etc. Ou até mesmo solicitar uma função ao GPT que seja mais complexa. Mas a validação geralmente é feita através de um regex ou de alguma função nesse sentido. Lembrando, aplicações de cadastro, né, de call centers e enfim, de lojas. Eu trabalho com automação comercial, né, a empresa ao qual eu presto serviço, e a gente não faz essa validação. O usuário pode escrever qualquer coisa lá, né? Infelizmente fica na mão de quem está escrevendo, tá certo? Então, a validação do nome nós já temos, ok? Agora nós vamos ver como é que eu integro isso a um WhatsApp. Obviamente, aqui a ideia, né, futuramente a gente vai conectar isso de fato a um WhatsApp, fazer isso integrando uma API, verificando, tá? Existem diversas APIs aí no mercado. Você vai ter aí a Bailey, você tem a Venom, você tem tem várias outras, né? No momento eu não me recordo de todas, mas eu particularmente trabalho com a ZAPI, que é uma API paga e que me traz tranquilidade e sossego nos meus negócios, tá? É zero manutenção, se o WhatsApp atualizar, eu não preciso me preocupar com o meu código, a ZAPI quem corrige, eu apenas consumo a API deles, tá? Mas existem outras APIs aí no mercado que vocês podem estar fazendo uso, ok? A ideia aqui não é mostrar a conexão com uma API específica, porque tem muitas, mas como eu faria isso? Qual é o princípio básico para conectar qualquer API ou qualquer outro serviço externo, tá? Nós vamos utilizar para esse exemplo aqui, né, o Postman, tá? O Postman é uma ferramenta, para quem não conhece, é uma ferramenta utilizada para fazer testes de requisições, tá? Muito útil para testar essa questão de APIs e etc. Ok? Nós criamos aqui rapidinho, se você quiser depois desse material, é só fazer contato. Meu número está aí aqui no comentário do vídeo, tá? Mas basicamente consiste em que nós temos uma URL, tá? Essa URL aqui eu vou colocar aqui no nosso bloquinho de notas para ficar mais fácil de ler. Essa URL basicamente é composta pelo quê? Pelo endereço do nosso BotPress, tá? Está rodando aqui localhost. Detalhe, o Postman ele tem a versão web dele, mas como a gente está rodando isso local, tive que abrir ele em modo aplicação, tá? Então está funcionando aqui na minha máquina. E aí ele tem esse seguinte endereço, né? O endereço de instalação dele, barra piv1, barra bots, e aqui você passa o código, né? Ou o ID do seu BotPress, tá? Então aqui o ID do nosso BotPress a gente consegue ver lá na frente, mas também consegue ver aqui, ó, na URL dele, tá? Essa aqui é o ID, né, ou a identificação do nosso BotPress. Outro canto de visualizar isso é aqui na barra principal. Você vem aqui onde está o seu bot, clica aqui em configuração, tá? Ele vai te mostrar o ID dele, é esse carinha aqui. Inclusive você não tem como editar uma vez que ele tiver criado, tá? Só copiar. Então vou colocar aqui após a palavra bots, eu vou colocar o meu ID, tá certo? E aqui eu vou passar normalmente um identificador da conversa, ou um token, tá? Ou o que o BotPress chama de target, tá? Ou seja, para quem eu estou encaminhando essa conversa. É o que identifica, para ele saber com quem ele está conversando. Aqui geralmente a gente passa, eu particularmente passo o número de telefone, tá? Então se eu vou trabalhar com WhatsApp, é interessante que o meu target tenha pelo menos o número de WhatsApp aí de quem está conversando. Então essa aqui ficaria a composição da nossa URL, tá? Dentro do nosso Postman, que a gente vai colocar ele como a URL aqui em cima, tá? Esse aqui é do tipo post, tá? Nós podemos trabalhar com vários outros métodos de requisição, a gente vai usar o método post. E o que eu preciso enviar então somente é esse JSON aqui, tá? Esse objeto type text, né? Que eu estou enviando um texto e o texto propriamente dito que eu estou enviando, tá? Então eu vou mandar aqui um oi, tá? Vou dar um send aqui nesse endereço. E aqui, ó, o meu bot já está respondendo, ok? E aqui embaixo eu tenho a resposta que foi obtida dessa requisição, certo? Sempre vai vir aqui dentro do objeto response ou respostas, e aí você tem os diferentes tipos, tá? Vou ter aqui tipos diferentes. Então, o tipo de resposta aqui foi texto, tá?
E o texto da resposta é: me diz teu nome. É justamente aquilo que a gente viu agora no vídeo, tá? E aí, se eu responder com o que está sendo solicitado, então, por exemplo, eu passar lá um valor numérico, tá? Vou mandar aqui, ó. Vou enviar. Ele vai contextualizar baseado no token, tá? Ou no target. E ele vai me trazer a resposta, tá? Qual foi a resposta que ele me deu? Que pena, esse não é um nome válido. Ok? Então a gente está consumindo aqui diretamente a API do BotPress, tá? E aí está obtendo essa resposta e essa resposta pode ser enviada ao usuário. Em outro momento a gente pode criar uma aula específica mostrando como é que eu faço esse reaproveitamento desse JSON para poder encaminhar isso em um serviço de WhatsApp, ou seja, em uma API, tá? Então eu vou chamar aqui que o meu nome é Guilherme, vou responder, ó, e agora o bot segue para a resposta correta, ok? Então é assim que a gente consegue criar conexões entre o BotPress e o WhatsApp ou qualquer outro tipo de serviço ou qualquer outro tipo de mecanismo, tá certo? Então aqui a gente responde a esse segundo tópico, concluindo o que foi solicitado aí pela Fabiana. A aula de hoje era somente isso, tá certo? Então, se você precisar de alguma outra informação, quiser contratar o meu serviço, quiser aprender um pouco mais, meu telefone está aqui na descrição. Vai ser um prazer conversar contigo. Lembrando, tá? A gente não cobra para conversar, para tirar dúvida. A gente só faz cobrança de serviço quando a gente realmente trabalha, tá? Mas tirar dúvida não é um trabalho. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais.